Você já parou para pensar como as cobras surgiram? Esses animais que hoje habitam quase todos os cantos do planeta já foram criaturas muito diferentes do que conhecemos. Elas são, ao mesmo tempo, temidas e fascinantes, misteriosas, silenciosas e poderosas. Carregam milhões de anos de evolução em seus corpos alongados. Mas como elas se transformaram de lagartos comuns em predadores tão únicos? Hoje vamos embarcar em uma viagem pela história secreta e insana da evolução das cobras. Tudo começa há mais de 100 milhões de anos, quando a Terra era dominada por répteis. Dinossauros vagavam pelas florestas, e pequenos lagartos corriam entre a vegetação. Foi desses lagartos primitivos que as cobras descendem. Só que, para se tornarem o que são hoje, elas precisaram passar por transformações drásticas. Inclusive abrir mão de algo que parecia indispensável: suas patas. A pergunta é: por que um animal perderia suas pernas? A resposta está no ambiente. Os primeiros ancestrais das cobras viviam em túneis subterrâneos ou escondidos em fendas estreitas. Ter pernas, nesses lugares, atrapalhava. Então, ao longo de milhões de anos, esses membros foram diminuindo até desaparecerem quase por completo. O corpo alongado, flexível e sem patas passou a ser a maior vantagem evolutiva. Imagine, sem pernas, mas capazes de deslizar em silêncio e invadir os lugares mais escondidos. Isso foi o que transformou os antigos lagartos em algo muito mais assustador. Mas calma, nem todas as cobras perderam totalmente as pernas. Algumas espécies ainda carregam vestígios desse passado. As boas e pitons, por exemplo, têm pequenos ossinhos próximos da cauda, restos das antigas patas traseiras. É como se fossem cicatrizes da evolução, lembrando a todos nós que, um dia, esses animais andaram com 4 pernas. E se você acha que as cobras sempre tiveram esse visual esqueletal, está enganado. Alguns fósseis descobertos recentemente revelam espécies com corpos robustos e até 4 patas funcionais. O famoso Tetrapodophyes, por exemplo, é considerado por muitos cientistas o elo perdido entre lagartos e serpentes. Isso significa que uma cobra pode devorar animais enormes como capivaras, veados ou até jacarés, sem mastigar nada. É como se a natureza tivesse criado uma máquina de engolir perfeita. Essa adaptação foi tão eficiente que garantiu às cobras a chance de dominar diversos ambientes. E aqui vai uma curiosidade. No início da evolução, as cobras não tinham veneno. Elas eram apenas constritoras, ou seja, matavam as presas enrolando-se nelas e sufocando até a morte. Mas com o tempo, a evolução jogou ainda mais a favor das serpentes. Algumas espécies desenvolveram glândulas de veneno. Isso permitiu que elas caçassem de forma ainda mais eficiente, sem precisar gastar tanta energia. Bastava uma mordida e pronto. A vítima estava condenada. Esse superpoder transformou as cobras em um dos predadores mais temidos do planeta. Um veneno tão poderoso que pode matar em minutos. E se você acha que as cobras chegaram ao limite da evolução, prepare-se, elas continuam mudando. Cientistas já observaram que algumas espécies modernas estão desenvolvendo resistência a seus próprios venenos, ou até aperfeiçoando formas de camuflagem cada vez mais complexas. É como se a natureza ainda estivesse escrevendo novos capítulos na história desse grupo. Agora imagine a variedade insana que essa evolução criou. Hoje existem mais de 3.700 espécies de cobras espalhadas pelo mundo. Umas são gigantescas, como a sucuri verde, que pode ultrapassar 8 metros de comprimento. Outras são minúsculas, menores que um lápis. Algumas vivem em desertos escaldantes, outras nas florestas tropicais mais úmidas. Há até cobras que se adaptaram para viver na água salgada dos oceanos, como as serpentes marinhas, que possuem. Mas talvez a parte mais assustadora seja imaginar o passado. Há milhões de anos, existiram cobras que fariam qualquer uma de hoje parecer pequena. A mais famosa delas foi a Titanoboa, que viveu há cerca de 60 milhões de anos. Essa serpente pré-histórica podia chegar a 15 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Para você ter uma ideia, ela era capaz de engolir crocodilos inteiros sem esforço. Imagine encontrar uma criatura dessas cara a cara. Sem dúvidas, seria o pesadelo definitivo. E aqui está a reflexão final. As cobras só chegaram até aqui porque a evolução lhes deu vantagens quase imparáveis. Elas não precisam de pernas, não precisam mastigar e podem dominar tanto em terra quanto na água. São caçadoras, silenciosas, perfeitas e quase invisíveis. Para uns, são monstros rastejantes. Para outros, verdadeiros milagres da natureza. O que ninguém pode negar é que sua história é uma das mais insanas do mundo animal.